nesse vlog eu vou te mostrar mais um pouco da minha rotina semanal de cuidados com as plantas. Hoje aqui tá um dia nublado, tava começando a esquentar, fazer sol, porque a gente está quase chegando na primavera, né? Mas hoje o tempo deu uma fechada, inclusive deu uma chuvinha bem fraca, mas a gente está precisando de chuva, né? Porque está muito seco e tem muitos meses que não chove. Como que tá aí na sua região? Conta pra mim que eu quero saber. E ao longo desse vídeo, então, eu vou te mostrar os cuidados que eu tenho com as plantas ao longo da semana. Vou começar mostrando como eu faço a adubação das orquídeas Phalaenopsis, que são quase todas floridas. Vou também dar um banho nas plantas embaixo do chuveiro, porque eu sempre faço isso para realmente tirar toda a poeira que fica nas folhas e para fazer uma rega mais abundante nas plantas, porque elas gostam. Além disso, eu vou fazer também a poda do Ora Pronobis lá no quintal, que está com muitos galhos grandes, eu estou precisando podar. Vou fazer também o replante de uma muda de ficus altíssima que eu enraizei pela água, e se você quer saber como propagar ficus, tem vários vídeos nesse canal onde eu mostro como funciona esse processo. E hoje eu vou replantar uma muda de ficus altíssima que já enraizou na água junto com vocês. Mas antes eu vou começar tomando meu suco verde de todas as manhãs e vou praticar yoga e vou mostrar também um pouquinho desse processo para vocês. Então fique comigo ao longo desse vídeo, me conte qual foi a parte que você mais gostou, que achou mais interessante. Deixe seu like, inscreva-se no canal e também ative o sininho para o YouTube sempre te avisar quando eu postar vídeos novos. E mostrar como é que eu faço a adubação das minhas orquídeas Phalaenopsis, porque eu tenho mais de 30 phaos e eu realmente gosto bastante dessa espécie, particularmente de orquídea. Eu sei que muitas pessoas não precisam fazer adubação nas suas orquídeas, nem nas suas outras plantas, principalmente quando elas estão ao ar livre. Por exemplo, eu sei que as orquídeas da minha avó jamais receberam um adubo comprado, em floricultura principalmente. Ela faz apenas uma adubação mais caseira, mais orgânica, né, com materiais mais caseiros mesmo, e realmente elas estão sempre saudáveis, sempre florescendo e uma floração bastante abundante e bem bonita. Mas no caso da minha avó, por exemplo, as orquídeas ficam ao ar livre, elas estão em um orquidário com sombrite, então elas realmente recebem a água da chuva, um pouco de luz solar meio filtrada, né, pelo sombrite. Então, quando é esse caso, né, quando as plantas são cultivadas, no caso das orquídeas, né, nesse ambiente mais ao ar livre, realmente muitas vezes não precisa de fornecimento de adubos, principalmente esses comprados, né, essas fórmulas mais prontas, minerais. Mas quando a gente tem plantas, como no meu caso, em apartamento, né, cobertas da luz solar direta, da água da chuva, que também tem nutrientes, né, e o sol também favorece a síntese de proteínas nas plantas, eu realmente preciso fazer adubação, e eu faço adubação mineral com esses tipos de adubo comprado, né, em floriculturas e em lojas de jardinagem. E aqui eu uso uma fórmula tanto para manutenção das orquídeas, mas também para floração. Eu uso um adubo para manutenção que ele estimula o crescimento da vegetação, das folhas das orquídeas e também das raízes. Isso é bem importante para a planta crescer e estar saudável antes de florescer, porque para florescer ela precisa ter folhas saudáveis, então eu faço adubação para manutenção. E eu intercalo a adubação de manutenção com a de floração, com um adubo rico em fósforo, para que elas realmente tenham bastante energia para florescer, para emitir hastes florais. E também o adubo rico em fósforo, ele faz com que as flores sejam maiores, mais coloridas e também mais duráveis. Então a adubação, para mim particularmente, é bem importante. Conta para mim, você faz adubação das suas orquídeas? Qual é o tipo de adubo que você usa? Eu uso adubo mineral, mas também já fiz o uso de adubo orgânico. Na verdade, todos os adubos são químicos, mesmo os comprados,
e aqueles também mais, né, caseiros, mais orgânicos. A diferença realmente é que uns são minerais, como esses mais prontos, e outros são orgânicos, mas todos os adubos são químicos. E agora então eu vou te mostrar como é que eu faço a adubação das minhas orquídeas, e eu simplesmente diluo, né, essa quantidade de adubo que é indicada pelo fabricante em 1 litro de água e pulverizo sobre as minhas plantas, tanto nas folhas quanto nas raízes, e eu vou te mostrar um pouco desse processo. Aqui eu tenho algumas Phalaenopsis que já estão floridas, elas ficam lá fora, mas quando elas estão com as flores mais abertas eu trago para dentro, para elas realmente servirem como decoração. Então tem umas bem bonitas que eu gosto bastante, umas bem diferentes também. É uma planta que eu realmente gosto, então por isso que eu tenho bastante orquídeas. E agora eu vou lá fora para fazer adubação nas outras e vou mostrar para vocês. Todas as minhas Phalaenopsis ficam aqui na área externa, eu cuido delas aqui, e só quando elas estão com hastes florais e os botões quase todos abertos é que eu levo para dentro de casa, gente, ó. E aqui tem várias hastes florais com os botões começando a abrir, tem umas espécies bem diferenciadas, porque eu realmente coleciono essa planta porque eu gosto muito. Aqui, olha, é uma micro Phalaenopsis, gente. Eu acho assim de um encanto essa planta, sabe? Essas micro, então, elas são muito delicadas, elas são extremamente singelas. Olha só, essa é um cruzamento com a Schilleriana, que é uma espécie original de Phalaenopsis, e por isso que essa aqui ela tem as folhas, ó, bem mais escuras, elas são meio arroxeadas e quase rubro, diferente das orquídeas normais, né, que tem a vegetação bem esverdeada. Essa aqui é um cruzamento com Schilleriana, inclusive por isso que ela tem esse labelo, que é essa estrutura aqui, ó, bem delineadinha, bem bonitinha, e tem essas pintinhas, essas manchinhas na parte central das flores, das pétalas e sépalas. Ela realmente é muito encantadora, eu adoro essa planta, gente. E tem outros botões também começando a abrir. Essa aqui é uma Phalaenopsis branca, com uma flor bem grande que eu gosto bastante, tá com uma haste também bem bonita. Essa aqui é uma rosa. Ela tá com algumas flores, eu tive um problema que eu perdi algumas flores dela, porque essa haste realmente ocorreu alguns problemas de cair mesmo, então ela acabou danificando. E tem outras também começando a amadurecer os botões para abrir. Essa aqui também está começando a desabrochar. Essa é muito especial, gente. Eu já tenho ela há quase 2 anos e é a primeira vez que ela vai florescer em casa. Essa aqui é uma mini, tá? É uma mini. Essa aqui é uma grande normal e essa aqui é uma micro. Existem tamanhos diferentes, né? Então, eu tenho essas 3 variedades. Cada uma delas tem suas particularidades, né? Essas pequenininhas que são as micro, elas são multiflora, porque elas normalmente costumam dar várias flores bem pequenininhas. Essas maiores, né, são grande flora, porque elas costumam dar flores maiores em uma única haste. Então, tem algumas diferenças, mas todas elas são mais bonitas. E eu quero que você me conte qual é a que você achou mais interessante, né, mais encantadora, se são as minis ou se são as grandes. E agora eu vou fazer a adubação delas, né, porque eu sempre forneço esses nutrientes, já que elas ficam aqui na área. Lembrando que quando você for molhar a sua orquídea, não é bom que você molhe as flores e os botões, tá? Porque se você molhar as flores, elas vão durar menos tempo, né, porque elas vão começar a se decompor mesmo. Então é preferível você tentar molhar só o vegetal e aí você mira e rega. Pode molhar com adubo tanto as folhagens, mas também as raízes, tá? Toda a planta pode receber essa água com esses nutrientes, mas com exceção das flores, porque elas serão menos duráveis se você molhar, né, as flores mesmo. Então dê preferência para molhar sempre as folhas e as raízes. E assim elas ficam bem adubadas e prontas para continuar se desenvolvendo e florescendo de uma forma bem abundante, né? Que é o que a gente realmente quer das orquídeas.
Agora eu vou dar banho em algumas plantas embaixo do chuveiro para tirar toda a poeira, porque a gente está em uma estação bem seca aqui no Brasil, tem vários meses que não chove, então o clima está bem seco, está com bastante poeira e baixa umidade, então eu sempre tenho essa prática de limpar as plantas e como eu mostrei no primeiro vlog, muitas vezes eu limpo com um pano umedecido em água e vou com um balde realmente fazendo a limpeza. Mas como eu tenho muitas folhagens, né, a maioria das minhas plantas são folhagens, então é mais eficiente para mim levar muitas delas, a maioria embaixo do chuveiro, eu vou levando as remessas, vou dando banho nas plantas e de quebra é bom que eu já faça uma rega abundante nelas, que realmente é muito favorável para o bom crescimento das plantas e eu vou mostrar um pouco desse processo para você. Aqui na área externa fica a minha coleção de crótons, de planta espelho, alguns ficus, tem cacto também, e são as plantas que precisam de mais sol. E como a gente está enfrentando uma seca bem grande aqui no Brasil, com baixa umidade, tem muita poeira, gente, e as plantas ficam bem sujinhas mesmo, sabe? Então, olha, tô passando a mão, tá vendo a quantidade de poeira? É bastante, então tem que dar banho nas plantas mesmo, porque olha a espessura dessas folhas, né? Elas são bem largas e fica muita poeira acumulada nessas folhas, então eu vou dar um banho nelas no chuveiro agora. Aqui está o meu pé de Arapronobis, era uma muda bem menor quando a gente comprou há uns 2 anos atrás mais ou menos, já cresceu bastante, tem vários galhos e é uma planta que eu gosto muito. O Arapronobis é uma planta rica em nutrientes, tem muita proteína, muito ferro, cálcio, fósforo e vários outros micronutrientes que fazem muito bem para a nossa saúde. Então eu vou colher um pouco das folhas dele aqui, dos galhos, porque a gente sempre usa para fazer salada, suco verde e fica muito bom e realmente fornece bastante nutrientes para o corpo. Lembrando que o Arapronobis, para quem não conhece, é uma planta que tem muitos espinhos e tem que tomar cuidado na hora de colher. Muitas vezes não há necessidade de podar uma planta. Uma poda ela pode ser feita para remover galhos que já secaram, que já morreram da planta, ou mesmo para dar um formato à copa, mas também para controlar o crescimento e o tamanho da planta. Aqui no meu caso, a poda do Arapronobis eu faço para realmente tirar alguns galhos que estão sem folha ou que estão muito grandes na planta e também para controlar um pouco o crescimento dela, porque é uma planta que dá muitos galhos, então eu faço essa poda com esse objetivo. E aí realmente eu vou cortar alguns galhos também, aqui nessa planta no caso, que estão sem folha, porque a gente sempre recolhe as folhas e os galhos muitas vezes vão ficando assim, né, sem folhas mesmo, e a gente pode fazer o corte desses galhos que estão mais pelados nesse caso, né? E aí vai selecionando e cortando realmente de acordo com o que você quer para sua planta. Vai calculando e vai cortando. Então aqui eu estou tirando somente os galhos que estão sem folhas, que eu já cortei as folhas anteriormente.
para realmente manter a planta mais limpa, com esse formato mais organizado também. E lembrando que quando você for fazer as podas, muito cuidado, porque é uma planta que tem muitos espinhos, então precisa ter um pouco de atenção para não se machucar. Aqui, por exemplo, ó, tem um broto surgindo, né? Porque essa é uma planta que normalmente ramifica. Então, eu vou escolher fazer o corte abaixo desse broto para manter ele na planta, porque ele vai crescer e gerar muitas folhas. Então, eu seleciono e faço o corte. Aqui, por exemplo, ó, tem vários galhos que atrapalham o meu acesso a essas folhas aqui mais da parte de baixo. Então eu vou fazer o corte aqui também. E esse galho está sem folhas, então eu posso fazer isso tranquilamente. Aqui tem mais alguns. E aí a gente vai fazendo uma limpeza na planta também, né? Que é bem importante para conseguir acessar mais fácil, né? E ter mais mobilidade com a planta também. E aqui já está mais ou menos bom. Então eu finalizo assim a poda do Ora Pronobis. E eu quero mostrar para vocês um tomate aqui do quintal que nasceu e tá ficando bem legal. É bem importante também a gente ter frutas, verduras e hortaliças, né, para cultivar em casa, no quintal mesmo, no espaço que é possível, porque também é bem importante para a saúde e são realmente plantas que nos beneficiam muito com seus nutrientes, né? São mais orgânicas, mais naturais, e aqui daqui a pouco também eu mostro para vocês a atualização quando eles estiverem maiores, mais desenvolvidos e amadurecendo. Eu achei bem legal e queria mostrar isso para vocês. E agora eu vou fazer junto com você o plantio de uma muda de ficus altíssima que eu enraizei pela água. Se você quer saber como funciona esse processo, vou deixar o link do meu vídeo sobre a propagação do ficus altíssima aqui no cards para você. E, inclusive, a planta que eu podei já está gerando várias brotações. Daqui a pouco ela vai ficar toda grandona e linda novamente. E eu vou mostrar para você a atualização com certeza. Então continue acompanhando aí no canal para você ver como é esse processo. E agora eu vou usar para isso um vaso não muito grande, porque não há necessidade, já que a muda tem poucas raízes, tá? Então aqui, ó, são poucas raízes, ela já tem mais ou menos alguns dedos de comprimento, uns 2 dedos, uns 3 centímetros de comprimento, já é um tamanho suficiente para a gente replantar no substrato quando a muda foi gerada pela água, e também é uma muda bem saudável que eu fiz da ponteira, tá? Então tá bem legal, eu vou plantar no substrato. Vou usar para isso um vaso não muito grande, é um vaso de tamanho 12, tá? 12 centímetros de diâmetro aqui da boca, e não muito grande porque não há necessidade. Aqui no fundo coloquei um pedaço de TNT para fazer como drenagem, já que o vaso tem muitos furos, então corre risco de sair bastante substrato pelo fundo e a gente não quer ter perda de substrato, então eu coloquei essa manta de uma forma bem simples. E se você não quiser usar o tecido, pode usar também um pedaço de jornal, uma folha de papel, que também funciona para barrar, né, para que não saia o substrato pelo fundo do vaso. Funciona muito bem e com o tempo a planta vai enraizar e aí a função da manta de drenagem já estará cumprida. Vou usar para o plantio dessa muda um substrato para mudas, uma fórmula pronta que eu comprei em floricultura. Eu realmente gosto de usar para plantar as mudas, principalmente as mudas enraizadas na água, um substrato pronto comprado em floricultura, com essa granulação bem fina e bem soltinha, para que realmente favoreça o crescimento das raízes. Porque a gente gerar uma muda enraizada pela água e plantar ela no substrato, na terra, pode causar um pouco de mal para a planta, porque na água, realmente no copo, as raízes crescem para todos os lados, não tem resistência, então é bem mais tranquilo para a planta. E passar ela para a terra pode ser um pouco estressante para a muda, porque ela vai sentir essa transição e vai ter um pouco mais de resistência para crescer. Então é fundamental que você plante essa sua muda em um substrato de qualidade e com uma granulação bem fininha e bem soltinho, bem levinho, para que não tenha muita resistência. Porque se você plantar essa muda em um substrato, em uma terra muito argilosa, que fica dura, né, com o tempo, uma terra vermelha, provavelmente essa terra pode endurecer, pode virar um torrão, um bloco, e aí você vai prejudicar o crescimento dessas raízes. Então tome cuidado com isso. E aqui é muito simples, eu vou simplesmente fazer uma covinha aqui no substrato, no centro do vaso, tá? A gente vai abrindo
como se fosse fazer realmente uma tortinha, ó. Uma tortinha que você vai ajustando a massa nas paredes, né, da vasilha, do recipiente, vai fazendo uma covinha bem funda que a gente vai colocar a nossa muda no centro do vaso e simplesmente organizar, ó, com cuidado, sem apertar, sem causar mal às raízes. Você vai colocar de uma forma que ela fique fixa, bem firme, né? Pode colocar um pouco mais fundo no vaso e aí você vai simplesmente ajustar esse substrato aqui para que a sua muda fique bem firme. Se precisar, depois você coloca mais substrato, principalmente quando regar, talvez o substrato vai descer um pouquinho, porque ele vai se acomodar, né? Mas aí a planta, a muda já estará bem firme aqui, então fica tudo certo. Olha que coisa linda essa muda de ficus altíssima, gente. O ficus altíssimo, eu gosto bastante dessa planta, porque ele tem essas cores, né, que é um verde bem clarinho, e ele fica, quanto mais sol ele recebe, ele vai ficando mais amarelado, porque é uma planta variegata, né, e o sol estimula a variegação das plantas, então quanto mais sol ele recebe, ele vai ficando mais verde-limão e mais amarelado. É uma planta muito linda, que eu adoro, e ela realmente traz uma sensação de paz, de aconchego, de tranquilidade, e é uma planta muito boa, conhecida inclusive como árvore do conselho. Plantou então a sua muda? Vamos regar, né? Como sempre, a gente vai regar em abundância, para que ela realmente fique sempre úmida. É importante manter a umidade, sem encharcar esse substrato, tá? Para não apodrecer a sua muda, mas é importante manter a umidade, principalmente porque essa muda foi gerada pela água. Então, se você deixar esse substrato secar, a sua muda vai sentir esse impacto, tá? Então, cuidado com isso e atenção com a sua muda. A partir de agora, ela também é uma planta que vai começar a crescer melhor, já que está na terra, e você precisa manter a sua muda em um local bem iluminado, com bastante ventilação, corrente de ar, e aí a sua planta vai crescer e desenvolver de uma forma saudável e satisfatória. Então, já plantei a muda de ficus altíssima. O que você achou dessa planta e do resultado dessa propagação? Conta pra mim. Estava eu aqui trocando a água das minhas estacas de ficus que estão na hidrocultura para gerar raízes e gerar novas mudas, e eu tenho uma novidade para mostrar para vocês. E já que estamos nesse vlog, eu vou te mostrar como está acontecendo esse processo. Vem comigo. Aqui então ficam as minhas propagações de ficus elástica, várias mudas para gerar novas plantas. E tem uma novidade, que é algumas mudas estão gerando raízes, gente. Tem algumas começando a emitir pontinhos de raízes, como nesse caso, tá vendo, ó? Aqui são raízes. Não tá focando, mas é isso, está acontecendo. E aqui eu fiz uma separação. Todas as mudas que estão gerando raízes estão nesse copinho. Então, por enquanto, eu já tenho 4 mudas gerando raízes. E aqui não é apenas uma folha, tá? Todas essas estacas têm sim um pedaço de caule, uns menores, outros maiores, mas todos têm pedaço de caule para gerar novas mudas. Então, é um sinal de que o ficus altíssima está acordando para gerar novas mudas. Aqui também tem outros exemplos, não vai focar muito bem porque eu estou segurando a câmera, mas eu queria mostrar para vocês esse processo, porque muitas pessoas esperam ver esse tipo de conteúdo aqui no canal. Então eu espero que você tenha gostado de ver o desenvolvimento das raízes que estão começando a surgir nas estacas de ficus altíssima. Continue acompanhando para você ver mais sobre esse processo. E assim eu vou finalizando mais esse vlog. Para você que assistiu ao vídeo por completo e está chegando aqui no final, meu muito obrigado de coração. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar mesmo um pouco mais da minha rotina semanal, principalmente no cuidado com as plantas. Conte pra mim qual foi a parte que você mais gostou desse vídeo, que achou mais interessante, o que mais você gostaria de ver por aqui no canal. Por favor, também deixe seu curtir nesse vídeo, inscreva-se no canal se ainda não for inscrita ou inscrito, e também ative o sininho para o YouTube sempre te avisar quando eu postar vídeos novos. E tchau, tchau! Se você quer saber como funciona o processo de geração de mudas do ficus altíssimo, assim como de outros ficus, eu vou deixar o link do meu vídeo sobre